Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei o descanso. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 46ª sessão ordinária, 11/7/2022, expediente. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 68/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC 29/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, PE 61/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 69/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Projeto de emenda à Lei Orgânica de Iniciativa do Poder Executivo, número PELO e 001/2022, de autoria do prefeito municipal. Requerimento 405/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 594/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 595/22, de autoria do vereador Moacir da Júri. Indicação número 596/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 406/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação 597/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 407/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 598/22 e 599/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 408/22, de autoria do vereador Paulo Ferrares. Requerimento 409/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 410/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 600/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos número 411/22 e 412/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Indicação número 601/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 413/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 415/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 416/22, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Indicação número 602/22 e 603/22, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Requerimentos números 417/22 e 418/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos número 419/22 até 425/22, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 426/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Indicação número 604/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos número 427/22 e 428/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 605/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Memorando 421/2022, Criciúma, 11 de julho de 2022, à Secretaria-Geral. Comunico e justifico a ausência da vereadora Giovana Benedetti Zanetti na sessão ordinária, que será realizada no dia 11 de julho de 2022, conforme consta no artigo 85, a linha B, do regimento interno dessa Casa. Atenciosamente, Patrícia Zanetti, assessora parlamentar. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio de Oliveira. Eu estava pensando se eu botava da Figueira ou de Oliveira. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores. A minha questão de ordem é para tirar o requerimento 416 da minha autoria. Boa tarde, senhora presidente. A minha questão de ordem é para tirar o requerimento 416 da minha autoria.
Atendido de plano, excelência. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio de Oliveira. Minha questão de ordem é para cumprimentar, em nome do William, que se encontra no plenário, todos os demais que se encontram e que assistem nós pela Câmara de Vereadores. Obrigado. Ok. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Presença na plateia da vereadora de Porto Alegre, Atena de Beauvoir, movimento LGBT. Atena. É a Atena. Atena, vereadora. Só isso que eu queria discutir. Presidente, boa tarde. Minha questão de ordem é para a retirada do requerimento 411-2022. Senhora presidente. Atendido de plano, senhor. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Essa questão de ordem também é no mesmo caminho. Retirada do requerimento 412-2022. Atendido de plano, senhor vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Só, né? A minha questão de ordem, senhora presidente, é para a retirada do requerimento 425-2022 de minha autoria. Os três da minha autoria, tá? Atendido de plano, senhor vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje do PLC 2022, que já passou em todas as comissões, e é o projeto que trata e institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime previdenciário complementar do município de Criciúma. Em votação, a inclusão na pauta do PLC 20/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhora presidente, eu gostaria de pedir nessa questão de ordem, eu coloquei o requerimento 417/2022, pedindo a tribuna livre, mas é o horário político, só invertendo ali, então, para a secretária, se for possível. No texto foi colocado tribuna livre, mas é o horário político. Obrigado. Atendido de plano, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Declina com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Declina. Vereador Juarez de Jesus. Declina. Vereador Salésio Lima. Você dispõe de 3 minutos e meio. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Senhora presidente, primeiro, semana passada eu subi nessa tribuna para falar sobre o barulho que estava acontecendo na rua Araranguá, e aí o meu pedido era que a polícia tomasse devidas providências, e na semana passada ela fez uma atuação, então, aqui, que a polícia continue a fazer o papel de tranquilidade para aquela região. Mas eu subo aqui, senhora presidente, para falar sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Criciúma cedia a etapa estadual da 12ª edição dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o GESC. Na nossa cidade, começou sexta-feira, no dia 8. Criciúma começou a receber os atletas. Somados, chegam a mais de 3.000 pessoas na nossa cidade. O nosso comércio, nossos hotéis estão todos lotados. Então, é um grande evento. Então, são pessoas que vão estar representando as escolas do município para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o GESC. Também a categoria é de 15 a 17 anos, e a competição vai percorrer o mês de julho, encerrando no dia 24, com a cerimônia de abertura que acontece hoje, às 19 horas, no ginásio municipal, e que estão todos convidados, todos que quiserem comparecer no ginásio. Serão 15 modalidades sendo disputadas, e já começou dia 10, no domingo,
Já teve comemorações, inclusive de pódios. Encerramento das competições da primeira parte. A etapa estadual da 12ª edição dos Jogos Escolares de Santa Catarina foi a definição dos campeões de tênis, de mesa, de vôlei, de praia, de ciclismo, de judô, de badminton e também de xadrez. Então, tudo isso está acontecendo na nossa cidade, graças à nossa Fundação Municipal de Esporte, que tem feito um trabalho excelente nessa relação. Então, da minha parte, muito obrigado aos organizadores, parabéns ao nosso prefeito, que tem uma sensibilidade também no esporte. Eu pude acompanhar a abertura dos jogos também da Taça Hilário Freitas, que também aconteceu lá no estádio da Mãe Luzia. Então, parabéns a todos os organizadores por todo esse evento no esporte. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Declina, vereador Daniel Antunes. Declina, vereador Júlio Kaminski. Declina, vereador Manuel Rosengue. Declina, vereador Miguel Perini. Declina, vereador Antônio Manuel. Declina, vereador Antônio de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Sigo as palavras do vereador Salésio Lima. Ontem, juntamente com o Neto Gione, no Parque Altair Guide, né, eu acompanhei, né, os atletas ali, né, e a gente veja, né, vereador Jarez, o senhor que hoje tem uma escolinha de futebol, né, e a gente que trabalha muito com a juventude também, e gosta, quer ver o futuro nessa juventude, vejo o futuro, né, nessa juventude. Eu me encantei até porque pelo trabalho que o Neto vem fazendo dentro da Fundação de Esporte, né, porque antigamente tu não via mais falar, a fundação lá estava apagada. Hoje tu vai lá, tu já veja, ele já mudou aquela frente, já deu uma cara nova para a fundação. E quem ganha são as nossas crianças, né, porque elas vão se espelhando naqueles que vêm aqui disputar, trazer. E além das crianças ganhar, o nosso município também ganha. Porque olha quantos comerciantes são beneficiados com isso que vem acontecendo na cidade. Então, eu quero parabenizar, presidente, Neto Gione, juntamente com o prefeito Clécio Salvário, pelo grande trabalho que o Neto vem fazendo na fundação. Nós não via mais isso. E são medalhas atrás de medalhas vem vindo para Criciúma. Uma criança dentro do esporte é uma criança menos no tráfico de drogas, é uma criança menos futuramente dentro de uma cadeia, é uma mãe a menos chorando porque perdeu seu filho. Então, parabenizo, vereador Salésio, parabéns, né, pelas tuas palavras, e parabenizo mais uma vez o trabalho que o Neto Gione vem fazendo dentro da fundação, porque, volto a dizer, o nosso esporte estava apagado. Estava apagado. E o Neto, ele ressuscitou o esporte dentro de Criciúma. Então isso, a cidade ganha, né? O município de Criciúma, ele está sendo falado no Brasil já. Então a cidade ganha muito, né? O município ganha muito, né? E as crianças dos nossos municípios ganham muito com isso, as famílias ganham, né? Então, mais uma vez, parabéns, Neto Gione. Essas são minhas palavras. Obrigado. Com a palavra, vereador Moacir da Jore. Declina, vereador Márcio Garoz. Declina, Roseli De Luca. Declina, vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, saudar a nossa vereadora Atena de Porto Alegre, representa o movimento LGBTQIA+, está aqui presente na plenária. Prazer tê-la conosco. Senhor presidente, hoje o terceiro projeto que será votado trata-se do PL 53/2022. É uma autoria conjunta de todos os vereadores dessa casa, né, que dispõe, então, sobre aquele problema da identificação dos proprietários de fios e cabos suportados pelos postes da rede de distribuição, exceto os de energia elétrica. Então, de toda a polêmica, de todo o debate, foi solicitado ao nosso gabinete que formatasse um projeto que regulamentasse
a identificação dos proprietários, né? Então, o que nós vemos que em diversos postos da nossa cidade se constata, então, a existência de inúmeros, mas muitos fios e cabos, alguns com 15 anos. Eu, particularmente, vejo esses fios e cabos, vereador Márcio, como representativo de recurso, dinheiro parado. Esses cabos estão ali, né, sem função alguma, alguns de redes telefônicas de 20, 30 anos atrás, descumprindo as normas mais básicas, né, exigidas para que permaneçam nesses postos. Porém, como não tem identificação, não é possível a sua responsabilização. Já tivemos lei municipal aprovada, muito abrangente sobre o tema, mas que não é aplicada e contestada no Tribunal de Justiça. É inegável, então, o fato que a utilização dos postes de energia da rede pública municipal para suporte de fios e cabos não pertencentes à rede de distribuição de energia elétrica precisa ser dado de forma dentro das normas, né? De forma responsável e segura, né? Pois que tratam-se de fiações que acabam integrando a estética da cidade, acabam integrando a própria rede pública. Então, desta forma, esse projeto de lei, de autoria dos 17 vereadores, visa identificar os proprietários desses fios e cabos, para que se possa, então, fazer a solicitação das manutenções, e ou mesmo a retirada dos fios e cabos, se for o caso. Da mesma forma, o projeto vai facilitar a responsabilização daqueles que não têm tido essa responsabilidade com essa demanda da cidade. Esse esforço conjunto de todos os vereadores e vereadoras desta casa, ao figurarem todos ali como autores do projeto, representa, sim, um avanço na nossa Câmara de Vereadores de Criciúma, no sentido de atuar em sintonia, em tentar uma busca, uma solução de um problema que todos nós reconhecemos que ele existe, ele é factual, ele está na cidade, mas que a gente fica inerte, como se não pudesse nada fazer. Então, a contribuição é desta casa, de todos os 17 vereadores, para que inicialmente se identifique quem é o dono dessa fiação e cabo, para que a gente possa, então, solicitar as manutenções e, quem sabe, a responsabilização de quem colocou esses fios e cabos pendurados na nossa rede. Obrigado. A mesa também dá as boas-vindas à vereadora Atena de Porto Alegre. Seja bem-vinda a esta casa. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde à mesa, desejo bom retorno à nossa presidenta, aos nobres colegas vereadores, aos presentes e também àqueles que nos acompanham de maneira virtual, e umas boas-vindas especiais para a Atena, que esteve também ontem conosco na parada LGBT, vereadora trans de Porto Alegre, da capital gaúcha. Bom, gente, acho que é importante, queria aqui só falar de coisas boas, mas hoje pela manhã as mulheres do Brasil acordaram com não só uma notícia estarrecedora, mas que nos colocou ainda mais na condição de pessoas violentadas em qualquer das condições. Um médico hoje cedo foi preso, vereadores, por abusar sexualmente de gestantes durante o trabalho de parto, um anestesista. Foi preso em flagrante. Com, inclusive, muita diplomacia ele foi preso, né, em flagrante, então, que nos chama a atenção. Então, é muito triste, mas celebro aqui, diante desse episódio, que na semana passada enchemos o Teatro Elias Angeloni na presença dos nobres colegas vereadores, nossa presidenta enquanto prefeita, nosso então presidente da Câmara, Júlio Kaminski. No Fórum de Integração de Políticas Públicas para as Mulheres, contamos com a presença do doutor Takashima, que é juiz da 2ª Vara Criminal de Lages, tratando sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha, que fala também sobre a questão da violência obstétrica, que é um dos episódios que a gente viu acontecer da maneira mais natural possível hoje de manhã, tendo vídeo, provas, que nos revolta, nos indigna e nos deixa muitas vezes, inclusive, com a sensação de impotência, que eu acho que é isso que mais nos faz ficar insegura nessa condição de ser mulher mesmo. Então, também quero celebrar o sucesso da parada LGBT que aconteceu ontem aqui em Criciúma, que foi na Rua da Gente, contou com a participação de quase 4.000 pessoas, passaram por lá quase 4.000 pessoas,
mais de 20 artistas se apresentando de todo o estado de Santa Catarina. Foi um momento de celebração, mas também de muita reivindicação da existência, da resistência do ponto de vista de todas as famílias. Então, ainda que nesse momento crítico que a gente vive, de retrocessos, e que o Brasil ainda representa o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, ainda podemos reunir com muita alegria, energia, com muito respeito, na tarde de ontem, durante toda a tarde de ontem, das 2 às 18 horas, na Rua da Gente, a celebração das nossas vidas. Então, quero agradecer também aos vereadores que se fizeram presente no fórum, já na semana passada, o vereador Daniel, o vereador Kaminski, a vereadora Roseli e o vereador Manuel Rosenck. Muito obrigada. Agradeço o presente que nós recebemos da vereadora Tena. Tá? Vou ler, e aí, se tem algum vereador que quiser, vai ficar disponível ali na sala da presidência para os vereadores lerem. Tá bom? Obrigada pelo presente, vereadora. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 46ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Requerimento número 405/2022, de autoria do vereador Manuel Rosenck, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o que segue. 1. Em cumprimento à Lei 5.238, de 3 de dezembro de 2008, já está sendo disponibilizada nas unidades de saúde e no site da Secretaria de Saúde a listagem dos pacientes através do número do protocolo de inscrição que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde. 2. É possível que o cidadão possa confirmar sua presença na consulta, bem como verificar a situação de sua solicitação com informações sobre a prioridade de atendimento classificada pelo regulador, tempo médio de espera para esta especialidade, a prioridade classificada, bem como o tempo total de espera que o paciente aguarda na fila desde o início da solicitação. 3. As unidades de saúde disponibilizam a fixada em local visível os tópicos principais dessa lei, como seu número, possibilidade de alteração da situação do paciente inscrito e as informações necessárias para a consulta na listagem, O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 594/22, de autoria do vereador Manuel Rosenck, substituição de uma lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizado na rua Jerônimo Coelho, 29, ao lado da loja Sul Modas, bairro Santa Bárbara. Indicação 595/22, de autoria do vereador Moacir da Júri, recapeamento asfáltico na rua Valentim Pizzetti, de frente ao número do imóvel de número 965, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 596/22, de autoria do vereador Manuel Rosenck, substituição da lâmpada queimada dos postes de iluminação pública localizados na rua Arthur Bernardes, de frente à residência número 525, bairro São Luís. Requerimento número 406/22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio de expediente à Agência Regional da Celesc de Criciúma, para que informe o seguinte: é possível a realização de obras de melhorias na rede de energia elétrica na rua Augusto Tinelli, bairro Colonial. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 597/22, de autoria do vereador Manuel Rosenck da Silva, repintura da faixa de pedestre localizado na rua Almirante Tamandaré, de frente ao imóvel número 320, bairro Santa Bárbara. Requerimento 407/22, de autoria do vereador Manuel Rosenck da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade ou se já existe algum estudo, projeto de pavimentação para a rua Itália Globo da Augustim, bairro da Augustim, que liga até a rodovia Aristides Bolan. Em caso afirmativo, existe previsão para o início da obra? O requerimento está em votação, em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 598-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, repintura das faixas de pedestre localizada na rua Visconde de Cairu, de frente ao número 290, bairro Santa Bárbara. Indicação 599-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, repintura sinalizando a área de conflito conhecida como Yellow Box, na rua Arthur Bernardes, no cruzamento com a rua Duarte da Costa, bairro São Luís. Requerimento número 408-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de pavimentação da rua Francisco Milhólio, próximo ao Expresso Furquilinha, bairro Pinheirinho. Em caso afirmativo, informar outro sim o prazo para o início do respectivo serviço. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 409-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, à Superintendência Regional de Negócios Susserra, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, solicitando a reposição da tampa de ferro da rede de esgoto na rua Arthur Bernardes, número 410, ao lado da empresa JBS, bairro São Luís. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 410-22, de autoria do vereador Salésio Lima, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe a possibilidade de instalação de uma lombada física na rua Estevão Júnior, de frente à casa número 310 ou 315, bairro Cruzeiro do Sul. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 622, de autoria do vereador Salésio Lima, pintura de uma faixa de pedestre na rua Antônio Serafim, próximo ao número 618, bairro Laranjinha. Indicação 601, 22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, reparos na pavimentação asfáltica da rua Santa Catarina Centro. Requerimento 413-22, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com os seguintes questionamentos: sobre melhorias na sinalização de trânsito na rua José Vânio Búrigo, localizada nos bairros Colonial, Vila Visconde e Distrito do Romaina. 1. Existe a possibilidade de repintura da sinalização de trânsito horizontal, lombadas, faixa de pedestre, faixa de eixo de rolamento, em toda a extensão da via? 2. É possível fazer a colocação das placas de trânsito indicando a existência de lombadas na rua em questão? 3. Em caso de resposta positiva, qual o prazo para o início dos trabalhos? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 415-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: com que periodicidade está sendo realizada a fiscalização para cumprimento da Lei número 3.474, de 97, principalmente em casas noturnas, cinemas e eventos? É possível enviar a esta casa as notificações efetuadas? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 602-22, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, reparos na pavimentação com lajotas na rua Maria de Lourdes Monteiro, de frente à casa número 335, bairro Jardim das Acácias. Indicação 603-22, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, limpeza e manutenção da Boca de Lobo, localizada na rua 38, de frente à casa número 100, bairro Vila Manaus.
Requerimento 417-22, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente à presidente da Casan, senhora Roberta Mas dos Anjos, ao Departamento Jurídico da Casan, ao Superintendente de Consórcios Intermunicipais de Saneamento Ambiental Cisansul, ao senhor Antônio Eronildo Williman, e ao coordenador executivo do PROCON de Criciúma, senhor Luiz Gustavo Catani Colle, convidando-os a comparecer nessa Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 26 de julho do ano corrente, às 17 horas, no espaço destinado ao horário político, de explanar sobre o descumprimento da Lei 7.716/21, que dispõe sobre a instalação facultativa de válvula de retenção de ar, eliminadores de ar, para hidrômetros e todos os imóveis comerciais residenciais do município de Criciúma e da outras providências. O requerimento está em discussão. Só Com a palavra, vereador Salésio Lima. Senhores vereadores, vereadoras, nobre presidente, público, mais uma vez. Senhor presidente, nós aprovamos, essa casa aprovou, e a lei foi sancionada, a Lei 7.916 de 2021, que pudesse ser instalado válvulas de retenção de ar em todos os registros de comerciais, todas as pessoas que quisessem instalar, fariam o pedido e instalaria. Nós estamos há 1 ano da lei aprovada e nada aconteceu. Por isso nós estamos convidando aqui, essa lei é do vereador Arleu da Silveira e minha. Então nós estamos convidando as pessoas responsáveis por essa não instalação. E eu, para ter a dignidade, assim que aprovamos a lei, eu fui na Casan, fiz um pedido e eles me deram por escrito faz 1 ano já. E a lei diz que, caso não instale, eles têm que baixar a conta 30%. Então, para vocês verem o tamanho da... E aconteceu várias coisas aí, foi retirado uma peça dessa de um condomínio, então nós queremos as explicações. Então, por isso, convidando eles nesse horário político, e aí, eu desde já agradeço aos nobres vereadores pela aprovação do requerimento. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 418-22, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando da possibilidade de conceder a isenção de pagamento quando o idoso ou pessoa com deficiência que portar o cartão de uso obrigatório utilizar qualquer vaga do estacionamento rotativo municipal, sem que seja necessariamente a vaga reservada exclusivamente às pessoas idosas ou deficientes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 419-22, da autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Há a possibilidade de pavimentação asfáltica na rua São Domingos, no bairro que leva ao mesmo nome, São Domingos? Se a resposta for positiva, qual o tempo estimulado para o início e finalização dos serviços? Em caso de resposta negativa, favor informar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 420-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Há a possibilidade de elaboração de plano de estudo para pavimentação asfáltica da rua Manuel Goulart, trecho de aproximadamente 150 metros, que passa ao lado da Igreja Assembleia de Deus daquela comunidade, bairro Cristo Redentor. Se a resposta for positiva, qual o tempo estimulado para o início e finalização do serviço? Em caso de resposta negativa, a favor informar. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 421-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A possibilidade de elaboração de plano de estudo para pavimentação asfáltica da rua José Raiel, do bairro São Francisco. Se a resposta for positiva, qual o tempo estipulado para o início e finalização do serviço? Em caso de resposta negativa, a favor informar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 422, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A possibilidade de elaboração de plano de estudo para pavimentação asfáltica da rua Terezinha Bento Coelho, no bairro São Sebastião, loteamento Elisa 2. Se a resposta for positiva, qual o tempo estipulado para o início e finalização do serviço? Em caso de resposta negativa, informar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 423-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A possibilidade de pavimentação asfáltica na rua SD 1764-089, no bairro Primeira Linha, Pontilhão, loteamento Hamilton Guide. Se a resposta for positiva, qual o tempo estipulado para o início e finalização do serviço? Em caso de resposta negativa, a favor informar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 424-22, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A possibilidade de elaboração de plano de estudo para pavimentação asfáltica da rua Santa Hortelã Milhole, no bairro Ana Maria, loteamento Vida Nova. Se a resposta for positiva, qual o tempo estipulado para início e finalização do serviço? Em caso de resposta negativa, a favor informar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 426-22, de autoria do vereador Júlio César Kamisk, envio de expediente ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, solicitando as seguintes informações, considerando que são encaminhados para inscrição em cursos de formação junto ao SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, os aposentados por invalidez, a fim de aumentarem seus estudos e assim poderem se capacitar para atividades laborativas, requerer quantos aposentados foram encaminhados para o SEJA em 2021 e 2022. Quantos retornaram para o mercado de trabalho oriundos desses encaminhados? Qual o percentual de resolutividade, seja em redução do número de aposentadoria, seja em aproveitamento no mercado de trabalho? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondar. Desculpa, presidente. Essa questão de ordem é assim, volume? Tá volume. Não. Questão de ordem. Questão de ordem. Presidenta, essa questão de ordem é para anunciar que, infelizmente, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu pela retirada da terceira vara do trabalho aqui de Criciúma e a transferência dela para Itapema. Veremos o impacto disso aqui para a nossa região, infelizmente. Obrigada pela informação, vereadora. Muito triste.
Indicação 604/22, autoria vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na pavimentação com lajotas na rua Vicente Celestino, número 238, cruzamento com a rua Vasco da Gama, bairro Operária Nova. Requerimento 427/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe algum projeto para restauração da pavimentação com lajota na rua Domingos José Estopassoli, 41, bairro São Cristóvão. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 428/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe projeto para instituir no município unidades de acolhimento a usuários de álcool e outras drogas nas modalidades adulto, destinadas a pessoas maiores de 18 anos e de ambos os sexos, e infanto-juvenil, destinada às crianças, aos adolescentes entre 10 e 18 anos, incompletos de ambos os sexos. Se sim, é possível determinar prazo estimado para a implantação e implementação das mesmas? Se não, quais os motivos que impedem sua instituição? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 605/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparo na pavimentação asfáltica na rua Pedro Rodrigues Lopes, de frente ao edifício residencial Zoldo, número 330, bairro Comerciário. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Não, mas eu não estou vendo meu nome ali, eu estou louca. Tá. Excluir a presidente. Excluir a presidente. Passou a... Já vai aparecer já. Até agora você não estava trabalhando. Tu não trabalhou hoje? Pois é, eu vi que não apareceu aqui. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 050/2022, de autoria do vereador Paulo Padilha, que denomina Servidão José Ilson Colombo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Ordem, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL número 052/2022, de autoria do vereador Paulo Padilha, que denomina Servidão João Luiz Laurindo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada.
projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 053/2022, de autoria de diversos vereadores, que regulamenta a identificação dos proprietários de fios e cabos, exceto aqueles de distribuição de energia elétrica, suportado pelos postes da rede pública municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, número PLC-EXZ 020/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui o benefício especial pela adesão patrocinada ao regime de previdência complementar do município de Criciúma, RPC, e altera a Lei Complementar número 421, de 5 de novembro de 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em votação, a apreciação em bloco dos projetos de lei complementar da iniciativa do Poder Executivo, PLC-EXZ 21, 22, 24 e 25, os quais tratam de correção de zoneamento do solo. Então, é para votar em bloco todos esses PLs. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a votação em bloco. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei complementar da iniciativa do Poder Executivo, PLC-EXZ 21/2022, PLC-EXZ 22/2022, PLC-EXZ 24/2022 e PLC-EXZ 25/2022, de autoria do prefeito municipal, os quais tratam da correção do zoneamento do solo nas áreas que especificam e dão outras providências. Foram todos apreciados pelas comissões permanentes, as quais opinaram pela aprovação, bem como aprovado por esse plenário em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 4 de 7 de 2022. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica do Poder Legislativo, número PELO-PL 01/2022, de autoria do vereador Daniel Bonifácio, que acrescenta o artigo 2A e o inciso 18 do artigo 17 da Lei Orgânica do município de Criciúma.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra opinou pela aprovação. Os pareceres das comissões de Educação e de Fiscalização foram dispensados conforme o artigo 116 do Regimento Interno. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 27 de 6 de 2022. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Vereador Paulo. Senhores, Toninho. Vereador Toninho. Galite. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar. Um momento, senhor, nós informamos que a reunião de amanhã para tratar do regimento interno, ela foi transferida para a próxima semana, porque vai ser a última reunião. A comissão pediu um tempo maior para dar uma revisão geral. E a importância de todos os vereadores estarem presentes na última reunião, então, na próxima quarta-feira, terça-feira, do nosso regimento interno. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 12 de 7 de 2022, terça-feira, no horário regimental. Boa noite e convido a todos que puderem estar presentes na abertura dos Jogos Escolares de Santa Catarina, às 19 horas, no ginásio municipal. Boa noite a todos.